Graça e paz, amados. Oportunidade maravilhosa que o Pai nos concede de estar aqui nesta noite para juntos podermos adorar. Amém? Amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 21 e o verso 22. Nós vamos falar hoje sobre o tema Jesus e a religião. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, o verso 21 e o 22. Todos encontraram aí? Diz assim a palavra de Deus: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha. Obrigado. E fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe vinho novo em odres novos. Amém, amados? Maravilha. Eu fico maravilhado com a forma que Jesus usava para ensinar as pessoas, né? Porque gostava de falar de coisas materiais para poder explicar as coisas espirituais. Já que as pessoas entendem bem as coisas materiais, então ele fazia esse comparativo e ficava mais fácil, né, para entender. Então veja aí no verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ele está falando de algo que as pessoas entendiam bem na época dele. Porque na época de Jesus não era comum, como é nos dias de hoje, as pessoas teriam um guarda-roupa cheio de roupa, né? Hoje é normal, você abre o guarda-roupa e tem muita roupa para você usar. Tem roupa de calor, tem roupa de frio, tem roupa de meia estação. Mas na época de Jesus não era assim, né? Não tinha essa fartura de roupa. Então as pessoas tinham por hábito remendar as suas roupas. Elas tinham o costume de fazer remendo nas roupas, mas todas as pessoas tinham a ideia de que uma coisa não podia ser feita. Você nunca poderia remendar uma veste velha com um tecido novo. Porque se você fizesse isso, incorria-se em dois problemas. Um de ordem estrutural e o outro de estética. Não é isso? Porque se você tem uma roupa velha e remenda ela com um tecido novo, o primeiro problema é que ela vai parecer mais velha ainda do que já é, né? Esse é o problema estético. A roupa é velha, você remenda com um tecido novo, ela já é velha, mas vai parecer mais velha ainda. Esse é o primeiro problema. Mas o segundo problema é o problema estrutural. Porque se você remenda uma veste velha com um tecido novo, você sabe que um tecido novo, quando ele é molhado, ele costuma encolher. Não é isso? A roupa velha já encolheu o que tinha para encolher. Agora o tecido novo não. Então, quando se remove, quando se costura uma roupa velha com tecido novo, a pressão que o tecido novo aplica sobre a roupa velha é tão grande que ela rasga, né? E é isso que ele está dizendo aqui, olha só. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura.
Não é isso? Então Jesus estava fazendo aqui um comparativo com a religião dos fariseus, não é? As pessoas estavam questionando a autoridade dele, as pessoas estavam questionando o ensino dele. Mas ele está mostrando para nós aqui que a religião é, na verdade, um pouquinho de cada coisa. A religião é como um longo tecido esfarrapado e desgastado. Não é isso? Calvino chegou até mesmo a dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Jesus não veio para remendar o velho sistema religioso. Esse velho sistema esfarrapado, desgastado, não é? Cheio de idolatria, que já não convencia mais as pessoas. Jesus não veio para remendar esse sistema religioso, porque a pressão do tecido novo, a pressão do evangelho é muito forte e vai rasgar, né? E vai destruir esse tecido velho da religião. O evangelho de Cristo é um tecido original. Ele não admite costuras. O evangelho de Cristo é original, ele não admite remendos, como a religião. A religião é, na verdade, uma colcha de retalhos, né? Ela vem recebendo remendo aqui, remendos ali, e nós estamos acostumados a ver tantas coisas absurdas na religião, que foram remendadas, mas o evangelho de Cristo não admite remendos. E nos dias de hoje, quanta gente estão levando suas vidas sobre o velho tecido da religião. Às vezes a gente escuta pessoas falando assim: olha, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Meu avô era dessa religião, meu tataravô era dessa religião, meu pai era dessa religião e eu estou nessa religião. Não é isso? Como se a religião fosse a solução para os seus problemas. Mas, Igreja de Cristo, preste atenção. O desejo de Deus para nós não é nos remendar. O desejo de Deus para nós é uma reforma por completo. Porque a religião, como eu disse, é uma colcha de retalhos. Remenda-se aqui, remenda-se ali, conserta-se aqui, conserta-se ali. Mas o desejo para Deus é uma reforma completa para as nossas vidas, dos pés à cabeça. E eu quero chamar a sua atenção para a abordagem de Jesus com relação a dois religiosos, né? Vamos ver como é que Jesus tratou essa questão? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Vamos ver como foi que Jesus tratou a questão de dois religiosos, para que nós possamos entender qual a lição que nós podemos tirar aqui do texto que nós lemos. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos, o príncipe dos judeus. Apenas o verso 1. Olha só, Evangelho de João, capítulo 3, apenas o verso 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Olha só, nós estamos vendo aqui que Nicodemos era um exemplo para o seu povo. Primeiro porque ele era judeu, né? Primeiro por causa da sua nacionalidade, um judeu, descendente de Abraão, adepto da seita dos fariseus, ou seja, um religioso, né? Mestre em Israel. Se ele era mestre, logo você vai entender que ele era também um professor e que ele era também um juiz. Então veja só o que nós estamos vendo aqui: um judeu de nascimento, descendente de Abraão,
adepto da seita dos fariseus, portanto religioso, portanto um homem irrepreensível e um mestre em Israel. E esse mestre vai ter com Jesus. Esse mestre vai conversar com Jesus. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus anuncia a esse homem de bem. Jesus anuncia a esse homem religioso. Jesus anuncia a esse mestre a necessidade do novo nascimento. Nicodemos, aos olhos do seu povo, parecia o homem perfeito, o homem exemplar, não é isso? Descendente de Abraão. Você sabe que para ser um fariseu, ele precisava conhecer de cor a lei. Você sabe que para ele ser um fariseu, ele tinha que ter uma excelente reputação. Mas quando esse homem vai se encontrar com Jesus, o mestre vai lhe dizer que há necessidade de um novo nascimento. Nicodemos, eu sei que você é um homem de bem. Nicodemos, eu sei que você é um mestre aqui em Israel. Eu sei que você é um representante do melhor que há na moral aqui em Israel. Eu sei que você é um professor. Eu sei que você é um religioso. Mas ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. É interessante que nós temos visto ao longo da nossa caminhada cristã pessoas honradas, pessoas até mesmo bem intencionadas, pessoas que chegam a dizer que creem em Deus, mas preferem obedecer ao diabo. Porque a verdade é que muitas pessoas não querem Jesus como seu Senhor. Eles querem Jesus apenas como seu Salvador. Não é isso? Então, Jesus está mostrando aqui para um bom homem, para um descendente de Abraão, para um homem religioso, para um mestre em Israel, que isso não era suficiente para herdar a vida eterna. Igreja de Cristo, você já parou para pensar o que é que nos credencia para entrar na glória com o Cordeiro? Você pode até ser uma pessoa de bem como Nicodemos. Você pode ser até uma pessoa cumpridora dos seus deveres como Nicodemos era. Você pode até ter o conhecimento como Nicodemos tinha, ele era mestre em Israel. Você pode até ter um cargo de importância na sua igreja. Mas Jesus está dizendo que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Está mostrando para Nicodemos que a religião é apenas algo mecânico e que Deus não está procurando religiosos, Deus está procurando adoradores. Por isso, eu convido você para abrir agora no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 7, vamos ver a outra abordagem de Cristo. Evangelho de João, capítulo 4, e o verso 7, a abordagem de Cristo à mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, verso 7 até o 18. Já acharam aí? Vamos ver assim. Perdão, Evangelho de João, capítulo 4, o verso 6, tá bom? Verso 6, nós vamos ver até o 18. Diz assim a palavra: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta de qual hora, irmãos? Por volta de qual hora? Hora sexta. Que hora era a hora sexta, irmãos? Meio-dia, né? Vamos ver por quê. Por que meio-dia? Continuando. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus:
dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Olha só, nós acabamos de ver que Jesus está indo aqui, né, em direção a Samaria, né, e cansado da viagem, assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta, que era meio-dia. Então vai uma mulher ali tirar água naquele poço. Mas por que essa mulher estava indo meio-dia tirar água do poço? Não era esse o costume, né, daquelas pessoas ali. O costume daquelas mulheres samaritanas, também como as mulheres lá na Judéia, era tirar água pela manhã. Porque você sabe que nos tempos de Jesus, a mulher não podia trabalhar fora. A mulher ficava incumbida dos trabalhos na sua casa e de cuidar das crianças. Então, a primeira coisa que ela tinha que fazer era levantar pela manhã, ir ao poço, tirar água para fazer os afazeres domésticos. Mas essa mulher está quebrando a regra, ela está indo ao poço por volta do meio-dia. Sabe por quê? Porque essa mulher era uma representante do que havia de pior da moral ali em Israel. Primeiro porque ela era samaritana. E vocês sabem, como vimos aqui no texto, que judeu e samaritano não se comunicavam, né? Judeu e samaritano, os dois se odiavam. Por quê? Porque o judeu, ele insistia que judeu tinha que se casar com judeu. E o samaritano era um judeu que se casou com um mestiço. Então, quando o judeu via um samaritano, ele chegava até mesmo a cuspir. Se o judeu viesse numa estrada e o samaritano viesse lá na frente, ele dava a volta só para não passar perto. Ele tinha ódio do samaritano. E agora nós estamos vendo uma mulher samaritana que vai ao poço tirar água por volta do meio-dia. Por quê? Porque provavelmente ela já estava cansada dos abusos das outras mulheres, né? Ela já estava cansada de ir ali pela manhã tirar água e ter que aguentar abusos das outras mulheres. Então ela vai ao poço ao meio-dia. Por quê? Porque ao meio-dia as outras mulheres já tinham tirado a sua água e já tinham ido embora. E ali ela vai encontrar o Rei dos Reis, que se despiu de sua glória, que se despiu de sua majestade, e se vestiu de carne e osso, e está sentado ali. E ela vai ter um diálogo ali com Jesus. Mestre, os judeus dizem que o lugar da adoração é lá em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que o lugar da adoração é aqui no Monte Gerizim. Jesus falou assim: mulher, crê-me, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus não está procurando religiosos.
Deus não está procurando pessoas que saem em procissão, que colocam uma cruz pesada e marcham ali rumo à Aparecida. Deus não está procurando pessoas que acendam velas e que dobra o seu joelho ali e que vai ali pagar penitências. Não é isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Ele está dizendo para ela que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Primeiro chega um homem de bem, um judeu, descendente de Abraão, mestre em Israel, professor e membro da seita dos fariseus, um homem religioso acima de qualquer suspeita. E Jesus disse para ele: olha, isso aí não adianta, Nicodemos, isso não é nada. Tem que nascer da água e do Espírito para ver o reino dos céus. Agora vem uma mulher que é totalmente o contrário de Nicodemos. Ela é samaritana, ou seja, é uma mestiça, odiada, né, pelos judeus, e ela é também discriminada até mesmo pelo seu próprio povo, porque você está vendo que ela vai ao poço tirar água meio-dia. Porque as mulheres, o normal era ir pela manhã, ela vai meio-dia porque ela já está cansada de ser humilhada. E Jesus abre para ela uma nova possibilidade de salvação. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, né? E o que agora tinha não era o seu marido. Jesus está mostrando para nós aqui que aquele homem de bem, representante da moral e dos bons costumes humanos, ainda não era qualificado para receber vida eterna. Mas também está mostrando para essa mulher, que parecia ser a representante do que havia de pior para aquele povo, que existia uma possibilidade de salvação para ela. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque tanto um quanto o outro eram descendentes de Abraão, tanto um quanto o outro eram descendentes de Adão, portanto, contaminados pelo pecado. Assim como eu e você, descendentes de Adão, contaminados pelo pecado. Mas Jesus está nos dando aqui o antídoto. Tem que nascer da água e do Espírito. Não é a religião, não é a tradição, não é os costumes. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos finalizar o texto aqui. Vamos ler aqui no verso agora ainda, né, para a gente finalizar, Marcos 2 e o 22. Para a gente terminar, ele termina assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O que ele está dizendo aqui? Mais uma comparação, amados. O que era o odre? O odre era uma bolsa de couro. Nos tempos de Jesus não tinha esse garrafão que você compra no supermercado cheio de vinho, né? Não tinha essa garrafa de vinho. Então, como é que se armazenava o vinho? Matava-se uma cabra, né? Tirava-se a carne, os ossos, aí fervia-se o couro dela, tratava-se esse couro e depois ele era costurado nos mínimos detalhes. Então, chamava-se odre, esse couro, essa bolsa de couro costurada. E aí, você armazenava o vinho dentro dela. Mas tinha uma coisa que acontecia com o passar do tempo. Como você sabe, o vinho, ele fermenta, né? A fermentação do vinho é muito forte, é muito ácida. Então, quando você pegava o vinho novo, você tinha que colocar num odre novo, numa bolsa de couro nova. Sabe por quê? Porque a bolsa de couro nova, o couro, na medida que o vinho ia fermentando, o couro ia se esticando. O couro aguentava
ele ia se dilatando ali na fermentação do vinho, e portanto ele suportava o explosivo vinho novo. Mas se você pegasse o vinho novo e colocasse num odre velho, sabe o que acontecia? Ele não suportava a acidez do vinho, e ele rompia-se, e ele trincava-se, e o vinho começava a vazar. Tendo explicado isso, agora veja o que Jesus está dizendo aqui. No verso 22, olha só. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O que ele está dizendo aqui? O Evangelho de Cristo é o vinho novo. O Evangelho de Cristo é uma boa nova. E ele tem que ser armazenado em crentes que nasceram de novo. É o que ele disse lá para Nicodemos. Tem que nascer da água e do Espírito. O novo nascimento. Sabe por quê? Porque quando o crente se torna um odre velho, quando o crente já se torna aquele odre ressecado, que já não mais se flexibiliza, que já não mais se dilata, que já não mais chora quando lê a palavra, que já não mais derrama nenhuma lágrima quando está orando, que quando ele está ouvindo a palavra, aquilo ali já não mexe mais com ele, ele perde toda essa riqueza do Evangelho. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Será que quando você vai falar com o Pai, você tem consciência de com quem você está falando? Será que quando você dobra o seu joelho para orar, será que você tem ciência de que você está falando com aquele que criou o céu, a terra, o mar e esse universo com toda a sua complexidade, com todas as suas leis naturais, e que ele está te ouvindo? Será que você tem consciência de que quando você está adorando, quando você está louvando, a palavra é bem clara, ela chega a dizer que Deus habita no meio dos louvores. Você tem ciência de que ele está presente? O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Quando o vinho novo era colocado no odre novo, ele se dilatava, ele se esticava, mas ele comportava. Mas quando o vinho novo, com toda a sua acidez, com toda a sua força, com toda a sua fermentação, era colocado num odre velho, ele rompia e se desperdiçava tudo aquilo. A Igreja de Cristo, você já parou para pensar que um dia o Cordeiro se levanta, se despiu de sua glória, de sua majestade, se vestiu de carne, veio até aqui, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e que trouxe esse vinho novo, esse evangelho poderoso para nós, e que foi morto, que ao terceiro dia ressuscitou, e tudo isso para que nós pudéssemos ter salvação. Se você tem consciência disso, então seja como o odre velho, valorize, não desperdice essa riqueza. Faça como aquele homem que caminhava por um campo, encontra um tesouro valioso, e o que ele faz? Ele corre para sua casa, vende tudo que tem e compra aquele campo. Porque ele entendeu que aquele tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. Ele se desfez de tudo que tinha para adquirir aquele tesouro que ele encontrou no campo. Então, amados, eu termino aqui essa palavra chamando a sua atenção. Jesus não procura religiosos. Jesus está procurando adoradores que o adorem
em espírito e em verdade. Nós vimos aqui Nicodemos, príncipe dos judeus, um religioso, um homem de bem, um professor, um mestre em Israel, mas que sentiu a necessidade de aprender com o mestre. Sentiu que faltava alguma coisa. E ele vai até Jesus. Jesus disse: olha, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Vimos também uma mulher que era representante da imoralidade ali em Samaria. Mas Jesus abre para ela também uma possibilidade de salvação. Porque todos nós somos descendência de Adão, contaminados pelo pecado. Mas o mestre estende essa possibilidade de salvação. O mestre mostra para nós que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Pai pela sua palavra. Pai eterno, nós vimos aqui, ó Pai, o teu ensino sagrado. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós, para que nós possamos, ó Pai, reter a tua palavra, para que nós possamos armazenar o vinho novo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vimos aqui, ó Deus, que o Senhor não procura religiosos, o Senhor procura adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Eu quero orar, ó Pai, nesta noite, para que o Senhor nos dê consciência daquilo que te honra e daquilo que te desonra, Pai. Para que o Senhor, ó Pai, faça com que sejamos como odres novos, sensíveis, flexíveis à tua vontade e não à nossa, Pai. Que nós possamos ter consciência da tua grandiosidade. Eu oro aqui, ó Deus, pelos moradores desse bairro, para que sejam abençoados, ó Pai, para que sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Oro por cada irmão, por cada irmã que aqui está, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, e eu te agradeço pelo teu cuidado, pelos teus livramentos, eu te agradeço pela sua fidelidade, ó Deus. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Eu peço-te, ó Pai, saúde para aqueles que estão enfermos. Eu peço-te, ó Deus, que o Senhor conceda livramento para o teu povo, para a tua igreja. E rogo-te, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que o Senhor trabalhe em nós cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, o culto está encerrado.